Se você já ouviu em algum lugar que BIM é Revit, então já vai começar aqui jogando toda essa frase ali no lixo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o porquê que BIM não é Revit, porquê que BIM é uma coisa extremamente maior e que você precisa saber sobre isso. E também como o fato de você saber sobre essa informação vai fazer você ser um pouco mais inteligente na arquitetura, ou pelo menos ser menos enganado aí por vários desenvolvedores de software que utilizam dessas falácias aí dentro desse dia a dia nosso de arquitetura. Então vem comigo que hoje o vídeo vai ser bom sobre o porquê que BIM não é Revit. Bora! Então bora começar do absoluto básico. O que é BIM? A sigla BIM vem de Building Information Modeling. E eu sei que você, eu não fiz o Wizard, Bela, eu não sei The Books on the Table. Então vamos lá traduzir isso na prática. B de Building vem de construção, I de Information vem de informação e M de Modeling vem de modelagem, ou mais especificamente modelagem 3D, que é basicamente o que a gente faz aí em vários softwares de modelagem 3D, como por exemplo o SketchUp, que é um software puramente de modelagem 3D, pra você ver aí como que esse termo ele tá aí dentro da rotina dos arquitetos e muitas vezes as pessoas nem sabem que o BIM contém essa palavra. E o conceito principal do BIM é que essa modelagem 3D, ela não é só um modelo, ela não é só um volume, ela não é só ali polígonos que a gente visualiza na nossa tela dentro aí de um software qualquer, mas essa modelagem ela tem informação, ou seja, um volume, um quadradinho, vou imaginar um cubinho ali. Um cubinho ele não pode ser só um cubinho, ele não é só aquilo, ele sempre vai ser alguma coisa e essa coisa vai sempre carregar alguma informação. Só que a sacada é que a informação ela tem que estar relacionada com a construção, por conta do B do BIM. Então na prática nós temos uma modelagem BIM sendo feita em um software BIM e dentro dessa modelagem 3D, cada elemento ali dessa modelagem, que pode ser desde os broquinhos até um retângulo estrudado, ou pode ser um plano inclinado, né? E pensando aí numa cobertura, cada um desses elementos dentro dessa modelagem tem que conter informações e essa informação necessariamente precisa estar associada à construção civil. Ou seja, o SketchUp pode ser BIM desde que ele carregue informações relacionadas à construção civil? Sim. O Revit é uma ferramenta BIM desde que carregue informação? Sim. O ArchiCAD é uma ferramenta BIM? Inclusive, né, diga-se de passagem, a melhor ferramenta BIM porque otimiza boa parte do processo? Sim. Então, todo e qualquer software que bata nesses 3 pontos, e aí a gente pode ver um pouquinho daqui a pouco sobre as informações diferentes que a gente pode ter, ou seja, todo software que tenha modelagem 3D, que dentro dessa modelagem 3D a gente possa identificar os itens como itens ali da construção civil e que esses itens da construção civil carreguem informações relacionadas à construção civil, aí sim a gente vai ter um software BIM. Repare, não é que a gente tem o BIM, significa que a gente tem um software que pode trabalhar dentro da metodologia BIM, porque na prática, se a gente infernizar de plugin, fazer um bando de adaptação, até mesmo o AutoCAD dá para trabalhar nessa metodologia. Seria uma coisa aí meio infernal, meio inviável, tá? Vamos aí bater os pontos. Mas qualquer software que tenha essa capacidade pode ser considerado um software BIM. Então, Bela, a frase não seria que BIM é Revit. A frase certa seria Revit é BIM? Sim, exato. O Revit é uma dessas ferramentas, dentre diversas que existem nesse nosso mundo, que permite a gente trabalhar com a metodologia BIM ativamente. E aí a gente vai entender que dentro, então, desses diversos softwares que a gente tem hoje no mercado, seja o Revit, seja o ArchiCAD, seja o SketchUp, seja o TQS, seja o KBuilder, né? Seja qualquer um desses softwares, a gente vai ter níveis de maturidade BIM para cada um deles e níveis de adaptação ao nível de informação BIM. O que isso significa? Um software BIM que foi pensado para ser BIM, ele vai ter os recursos BIMs, vamos lá, os recursos da metodologia BIM, de certa forma, já integrado na parte nativa dele. Ou seja, você não vai precisar de plugin, você não vai precisar ficar adaptando um zilhão de coisas, você não vai precisar meio que dar uns seus pulos ali para tornar aquele processo BIM em si, ou seja, tornar aquele processo com informação e informações conectadas à construção. São casos como
Revit e ArchiCAD. Eles são os softwares que têm maior adaptabilidade a um nível de maturidade BIM em relação aos outros. Então, softwares com um nível de maturidade BIM mais alto vão ser aqueles softwares que nativamente dentro dele você já vai ter, por exemplo, o sistema que identifica as coisas da construção como itens da construção mesmo. Então, por exemplo, a gente vai ter uma coisa chamada classificação, que é esse sistema que permite com que a gente selecione o cubinho, que eu mencionei no começo do vídeo, e você fale que aquele cubinho, na verdade, é um mobiliário, ou na verdade, é um metal sanitário, ou que na verdade é um tijolo. E aí, onde que tá a grande beleza da gente poder ter esse sistema dentro do próprio software? Já que ele identifica que aquilo é mobiliário ou que aquilo é um tijolo, ele vai ter informações diferentes e possibilidades de informações diferentes, a depender se eu falo que o cubinho é um mobiliário ou se eu falar que o cubinho é um tijolo. Para o mobiliário, eu vou ter informações da construção mais relacionadas com marca, modelo, preço, tempo de entrega, tempo de garantia, as informações relacionadas a essa etapa de mobiliários do nosso projeto. Já se o cubinho for um tijolo, eu vou ter informações mais técnicas, por exemplo, da termitância térmica, né? O quanto que ele é confortável termicamente, ou o quanto que é o isolamento acústico daquele tijolo, ou se aquele tijolo precisa de uma estrutura armada ou não, deu pra entender? Então a gente vai ter informações diferentes e possibilidades da gente criar informações diferentes a depender do que a gente fala que aquele item dentro daquela modelagem 3D é. E aí, qual que é o ponto? Softwares com nível de maturidade BIM mais baixo são softwares que vão precisar de plugins, vão precisar de vão precisar de um monte de adaptação, um monte de gambiarra para fazer a mesma coisa que um software bom faz. Ou seja, softwares que têm menos maturidade, como por exemplo o SketchUp, todo mundo fala assim, SketchUp é BIM. SketchUp é um BIM meio enrustido, gente. Ele não serve tão bem quanto os outros softwares BIM, você pode ter que acertar isso. Tudo que você vai fazer de BIM, maior parte vai ser uma gambiarra para que o software performe metade do que um software BIM necessário, assim, um software realmente maduro vai fazer. E acaba assim tendo uma grande diferença entre uma coisa que você adapta e uma coisa que você já tem nativa e que tá muito já compactuada dentro do processo do software. E aí vão ver as pessoas lindas e maravilhosas falando que tem que trabalhar num determinado software porque o cara da estrutura ou o cara do hidráulico ou o cara do elétrico trabalha naquele software. E aí a gente já vai setar aqui que isso é uma mentira. As pessoas normalmente falam isso, olha, é que eu tô com o meu complementar de estrutura trabalhando em Revit, então eu vou ter que trabalhar em Revit. Por que que eles fazem isso? Porque faltam informação ou pelo menos querem te enganar, tá? Dentro desse processo. Quando a gente trabalha em BIM, a gente tem um preceito do BIM, dentro da metodologia, né? A gente tem a metodologia BIM. Dentro da metodologia BIM, a gente tem meio que uma regrinha do BIM para um processo ser bem feito em BIM, que cada projetista, ou seja, cada disciplina, estrutural, hidráulico, elétrico, arquitetônico, paisagismo, decoração, cada uma das disciplinas pode e deve trabalhar no software BIM ou num software que permita a metodologia BIM de sua preferência e que possa obter o melhor resultado. Por que isso? Porque isso daí é um conceito que se chama Open BIM, que é literalmente todo mundo conseguir trabalhar em BIM dentro da ferramenta que for melhor. Porque tudo que a gente quer com BIM é produzir um projeto melhor, é fazer um projeto com menos erros, é fazer um projeto com mais compatibilidade, é conseguir fazer um projeto com menos custo, com menos erros, com mais otimização de tempo, com mais otimização de recursos, ou seja, a gente quer fazer um projeto bom. E aí, por que eu limitaria uma pessoa que não sabe mexer no Revit, falar assim, ó, você vai ter que mexer no Revit porque fulano tá mexendo no Revit também? Parece meio burro. Não sou meio burro. Então, eu acho que é meio burro e, sinceramente, eu não sei porque as pessoas fazem tanto esse burburinho aí meio errado. Aí, vamos lá. Como que, então, as pessoas podem trabalhar cada um no seu software de preferência, só que usando, né, esse Open BIM para juntar todas as coisas. Dentro do BIM, da metodologia, a gente, além de ter que, olha, cada projetista vai trabalhar no software que for melhor para si, a gente também tem uma regrinha de boa convivência e é uma regrinha maravilhosa, que é o quê? Eu não mexo no projeto do amiguinho e a amiguinha não mexe no projeto. Então, se eu tô fazendo um projeto de arquitetura e meu amiguinho tá fazendo projeto de estrutura, quem faz projeto de estrutura é o amiguinho que tá fazendo projeto de estrutura. Quem faz projeto de arquitetura sou eu. Então, para que a gente conecte os projetos, não necessariamente eu preciso editar o projeto do outro. E justamente pensando em conectar
juntar todos os projetos sem que a gente necessariamente precise editar, sem que um precise editar o do outro, sem que acabe editando sem querer o projeto do outro, é que o BIM tem o formato IFC, que é um formato específico que, inclusive, as prefeituras lá naquele projeto BIM Brasil, né, que é um projeto de lei para que escritórios e projetistas do Brasil aprovem seus projetos em BIM, é exatamente esse formato que os arquitetos, no caso que os projetistas, têm que salvar para enviar, por exemplo, para essa prefeitura. E esse formato IFC é o formato que permite com que eu veja o projeto de todos os meus amiguinhos projetistas, só que sem eu poder mexer nesse projeto. Ou seja, ele é como se fosse um PDF ali do meu modelo 3D. Não só ele é um modelo 3D para eu visualizar, como ele também carrega todas as informações que foram inseridas no meu software BIM. Então, dentro do meu software BIM, eu inseri as informações e na hora de eu salvar como IFC, essas informações foram juntas. Agora me fala, ouvindo isso, não é um processo muito mais inteligente de se fazer? Cada um no seu, cada um na ferramenta que for melhor para si e ao mesmo tempo conseguindo conectar tudo sem um mexer o trabalho do outro? Ah, e se você por alguma causa ainda não me conhece, prazer, eu sou a Bela, sou mestre nesse canal pela sua jornada BIM. E se você gosta de conteúdo sobre BIM, sobre arquitetura e também sobre como fazer projetos mais rápidos, melhores, já dá aquela seguida, aquela curtida básica. Tá bom, Bela. E o que muda um projeto feito em BIM para um projeto feito aí no convencional? Vamos lá, primeiro mencionar que o convencional seria a gente trabalhar com um software para o 2D, como por exemplo o AutoCAD, e um software para o 3D. Esse é o modelo mais tradicional, convencional, até mesmo que os estudos consideram convencional. E é óbvio que isso também significa que se você trabalhar com software 3D e 2D separado, por exemplo, SketchUp e Layout, também é uma metodologia convencional, tá bom? Só o fato de você separar os softwares já obrigatoriamente vai te colocar aí no que chama de modelo convencional de projeto dentro da arquitetura. A metodologia BIM, então, se diferencia dessa metodologia convencional principalmente pela questão de esforço e de tempo de projeto. Primeiro, já vamos setar aqui. Qualquer projeto em BIM sendo bem feito, ou seja, você sabendo mexer bem numa ferramenta BIM, vai necessariamente ser sempre mais rápido do que qualquer projeto sendo feito numa metodologia convencional, tá? A gente já vai colocar isso daqui logo de cara pra ninguém falar, mas eu faço projeto mais rápido no CAD. Provavelmente não. Se você soubesse usar um software BIM bem, você provavelmente faria o projeto em metade do tempo, um terço do tempo, um quarto do tempo até mesmo. Mas, pra não falar que é a minha palavra contra de vocês, eu vou trazer aqui um estudo que foi feito muitos anos atrás, quando começou a surgir a metodologia BIM, né? E começou a surgir os primeiros softwares BIM. Inclusive o Arcade foi o primeiro software BIM a rodar e aberto para todos os arquitetos, né? Então, muito orgulho aí do meu Arcade. E nessa época foram feitos estudos com mais de 200 escritórios de arquitetura que tinham aí uma equipe grande trabalhando em diversos projetos. O que foi levantado foi uma comparação entre os tempos que eram levados em um gráfico, por exemplo, de esforço e tempo de projeto ou etapas de entrega de um projeto da metodologia convencional, que é esse gráfico aqui, basicamente. Então, a gente pode ver aqui nesse gráfico que a gente tem o esforço nesse eixo aqui vertical e a gente tem o tempo nesse eixo aqui na horizontal. Então, o tempo é o quê? Dentro das etapas que foram feitas aí durante as entregas do projeto, a gente teve, então, esses picos de esforço. Começa com baixo esforço, porque tá na etapa de estudo preliminar, tô fazendo só uma planta, só um esboço, qualquer coisa assim. E esse esforço, ele vai gradativamente aumentando até o momento que a gente tem um pico de esforço na etapa de executivo e pós-executivo, né? Ou seja, na etapa de fazer a documentação técnica, de inserir informação, de fazer o projeto ser o projeto que vai ser executado na hora aí da vida real. Então a gente pode ver baixo esforço, altíssimo esforço e depois volta aí para um médio esforço e baixo esforço na etapa final, ou seja, naquelas correçõezinhas, que é aquela etapa que a gente ficava basicamente fazendo a R14 das pranchas na hora de fazer as entregas. E aí eles sobrepuseram esse tempo e esse esforço que eram feitos por esses escritórios que trabalhavam na metodologia convencional, considerando as mesmas etapas de projeto, eles sobrepuseram então esse gráfico aqui, que é considerando a metodologia BIM. O que a gente tem? A gente tem no primeiro momento um pico de esforço. Por quê? Porque nesse primeiro momento a gente está construindo aquele modelo 3D, que é aquela modelagem 3D que vai então ser imbuída de informação. A
receber as informações do que as coisas é, do que as coisas não são, o que custa, o que não custa, o que é melhor termicamente, o que é melhor acusticamente, e assim por diante. Então a gente tem um pico de esforço inicial, ou seja, dentro da mesma etapa de projeto que a gente estava vendo ali na metodologia convencional, a gente tem na metodologia convencional baixo esforço, na metodologia BIM alto esforço, só que, olha qual que é interessante, a gente tem uma queda brusca de esforço depois nas outras etapas. Isso se explica porque a partir do momento que a gente tem um modelo 3D com bastante informação, ou seja, todas as decisões de projeto que já foram tomadas, toda a parte de pranchas, de tabelas, de quantitativos, de compatibilização, ou seja, todas as etapas mais técnicas e mais caras da gente fazer uma alteração de um projeto, elas acabam sendo automatizadas, ou seja, a gente consegue pegar essa informação e tornar essa informação que a gente foi incluindo na modelagem em informação que vai para prancha, em informação que vai para tabela, em informação que vai para a compatibilização. E essa informação, ela é sim automática, porque eu posso gerar literalmente tabelas assim, ó, em pouquíssimos segundos a partir de um modelo 3D que já tá feito. Só o fato de eu colocar as informações certas faz com que eu tenha a tabela extremamente automatizada. E isso sem precisar de nenhum template, tá? Fique parênteses. Só saber usar bem a ferramenta BIM que você está utilizando, você consegue esse tipo de resultado. E aí, sobrepondo esses dois gráficos, pode parecer, Bela, é a mesma coisa. Só que não é, não. O fato da gente ter esse pico na metodologia convencional mais pro meio do processo de projeto, primeiro, faz com que, ali, a soma de todos os esforços ao longo do tempo seja maior, tá? Então, assim, eu não vou entrar em geometria aqui, mas a área aqui desse gráfico e a área do outro, existe essa diferença. Então, a gente tem muito mais esforço durante mais tempo durante a metodologia convencional do que a gente teria na metodologia BIM. Além disso, a gente tem uma sobreposição dessa curvinha aqui, que é a curvinha de custo. O que essa curvinha indica? Significa que alguma alteração feita no início do projeto, bem no comecinho do projeto, ela é mais barata e ela tem menos impacto no todo do projeto do que uma decisão que foi feita, uma alteração que foi feita lá no final do projeto. Tá vendo que ela faz essa subida? Pois bem, quando uma alteração é feita no começo, ela é barata, ela é fácil de fazer, ela não tem tantos impactos. Agora, uma alteração, uma revisão, um erro que foi corrigido ao final do projeto, a gente tem um custo maior. Por isso que pessoas, profissionais que trabalham com metodologia convencional acabam tendo muito mais retrabalho, e esse retrabalho ele pesa mais no bolso, não só do projetista, não só do arquiteto, como no bolso do cliente, porque uma alteração feita em obra, sei lá, numa alteração que foi feita ali ou numa revisão que foi feita ali, ela custa muito caro para o cliente e muito caro para o projetista. E ao contrário, se você toma a decisão muito tempo antes, você consegue prever os erros. Por isso que eu brinco que você trabalhar na metodologia BIM é você trabalhar com uma bola de cristal, porque você tá literalmente modelando no 3D uma coisa que você vai ver lá na frente na obra. Ou seja, prever erros é muito mais fácil. Você antecipar decisões que são importantes e que você pode acabar esquecendo é muito mais fácil, é muito mais intuitivo, porque você tá basicamente construindo aquele projeto antes dele ser sequer iniciado a obra. Ou seja, ele é um processo de inteligência projetual. E é logicamente a partir desse gráfico, dessa curva de esforço, que a gente tem um dos primeiros problemas, que a maior parte das pessoas reclama na hora de migrar. Ou seja, na hora de sair de uma metodologia convencional e ir para uma metodologia BIM. Na hora de sair do CAD e ir para o ArchiCAD. Na hora de sair do Sketch e ir para algum software BIM. Então, como a gente tem esse grande esforço, a maior parte das pessoas, não está acostumada com esse tipo de processo. Então acaba levando muito mais tempo e acaba ficando mais frustrado. Agora, você sabendo desse gráfico, não fica mais fácil você olhar e falar assim, olha, eu sei que eu vou ter esse tempo aqui a mais dedicado, então obviamente minhas etapas de entrega vão ser diferentes, meu processo de projeto vai ser diferente? Pois bem, a maior parte das pessoas não sabe disso e acaba tendo um processo aí de frustração na hora da migração. E a gente tem 1 zilhão de vídeos aqui na internet, inclusive falando, por que eu desisti do BIM? Provavelmente porque eu não soube migrar de uma forma realmente efetiva. Mas quem normalmente não acompanha aqui o canal, não assiste, não interage, ou sei lá, não é meu aluno, acaba acontecendo isso mesmo, tá? É normal disso acontecer quando você não tem uma diretriz do que você pode ou não esperar dentro de um processo de projeto feito em BIM. Inclusive, se você quiser que eu traga um vídeo falando sobre essas principais dificuldades e como seriam formas, por exemplo, de você deixar, pular isso ou melhorar essa migração, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, porque eu já fiz implementação em mais de 10 escritórios aí ao longo desses anos de empresa da Jornada BIM e foi muito aprendizado justamente nisso, justamente na hora de colocar o software BIM para
pra rodar, tá? Às vezes as outras coisas são fáceis, mas colocar realmente esse processo no dia a dia é uma das maiores dificuldades mesmo que a gente vê por aí. Então, se quiser um tema como esse, né? Então coloca aqui nos comentários pra eu saber. E aí vamos vendo se eu trago esse assunto pra cá também. Inclusive, se você não é meu aluno ainda, vou te convidar pra você dar uma conhecida no SPMT. O link tá na descrição desse vídeo. Dentro do SPMT a gente tem todo o conteúdo completo, o curso completo, do absoluto zero até a criação do seu próprio template pra você migrar definitivamente pro BIM e utilizando a melhor ferramenta BIM, que é o ArchiCAD. Tem aula prática e com muito suporte. Então a gente tem um melhor suporte, o suporte mais premium dessa internet, literalmente é nosso, com comunidade, com grupo de aviso, com encontros semanais, com plantões de dúvida sendo feitas aí comigo pra te atender aí, entregar a melhor experiência nesse processo aí de migração. Quiser dar uma olhada, só dá uma olhada aqui no link na descrição. E se não puder, então já deixa seu like, compartilha esse vídeo pra ajudar a gente a crescer aqui no YouTube também. Um beijo pra todos vocês. Eu vejo você no próximo vídeo.